Hello, everybody. Welcome to the Olá, second olá todo mundo, bom session in dia. the Regional Sejam Learning Debate bem-vindos à for segunda How sessão Capturing do nosso evento Engaging de Guests and Follow-ups como poder in trabalhar, Creating a como Global and engajar as Equal-Governance crianças Mechanism. nesse follow-up para I'll be poder one of fazer os our, relatórios should I say, can dos say, mecanismos de direitos humanos hosts. globais. I can say maybe Olá, side vou host. ligar My aqui a name minha is Miriam câmera. Puri. I'm the child Eu rights sou Miriam advocate Puri, from eu Zambia, and sou it's great having aqui you da all here. Zâmbia. Right now, I'll hand it over to É um prazer Brooke, receber who's going cada to uma, ride e eu us vou through passar a the palavra agenda. para a Brooke, que vai nos contar um pouquinho da agenda de hoje. Hi everyone, my name is Marie Larsen. Olá, sou I work Miriam at Save the Larson, Children as an trabalho com Save advisor the Children globally. também. We Aqui, wanted to estou junto com welcome vocês nesse Ambassador evento. Nicoletta. Queremos As a agradecer a reminder, sua there is a presença slide e with relembrar interpretation esse in slide today's event. importante. Temos So you will tradução find the interpretation para button francês, at the para bottom of the Zoom espanhol, screen. As you para, see, there's enfim, vários a small idiomas. Você icon só here, and you can choose seleciona your o preferred idioma que language você of which desejar you would like ouvir to listen to. e só seguir as instruções para poder ouvir a And then if we reunião move no to seu the agenda, idioma. just what we're going to talk Entrando about então today. na agenda que vamos So we discutir will hoje, first of all have, we primeiro just heard Miriam present. a Miriam gente will say some vai additional falar com a few words Miriam, on né, welcoming algumas you to this palavras event. de And then we will have boas-vindas, que Delphine acho que talking a bit about child já safeguarding conhecemos a for Miriam. children Depois attending today's event. And then we temos will hear some algumas talk on the guidance for informações Delphine iniciais from the também Child Rights Watch. de And then proteção finally we will infantil go into the com a major part of Delfim. the event, Temos which is really também as hearing from children orientações from various countries orientadas às about their crianças. experiences on Vamos follow-up with ouvir um children. pouquinho das We will experiências e das also have some apresentações polls, também. so we will ask you Temos questions of umas children enquetes, vamos fazer and algumas also enquetes questions também. and answers E where you can perguntas e ask questions respostas to the finais, children onde that are você presenting. And also, pode yeah, fazer you can perguntas raise a some respeito dos comments as well trabalhos que in the foram chat box. apresentados, We would pode encourage you comentar to também. use what is called the Q&A box Aí a gente tem uma on the seção Zoom chamada event perguntas e feature as well respostas ali as well. embaixo nas ferramentas do And Zoom. I will be Seria facilitating the muito session legal for se the as suas children perguntas on viessem the por bottom lá, para a right. gente não With perder the elas English e poder the children responder cada speaking uma, in né? different languages. Lembre que vamos ter crianças falando nesse evento em diferentes idiomas, uma em You can see children português, now uma em from Zambia and inglês, Senegal, enfim. Ali from Temos Uganda, criança do Senegal, Rihanna from temos ali da Mozambique, Uganda, Yassine from temos Rihanna de Tanzania, and Faith Moçambique, from Malawi. temos Faith from And then Malawi, de to hear Malawi, from temos a you and Yassine da also from Zambian Tanzânia children as well. e, Finally, we enfim, will have vamos Marie and também ter a Edouard Marie e, will E o close Jamie us também off trabalhando junto. today's E session. finalmente Mark I will hand it vai over vir now. We would like to fechar o engage in the nosso debate evento, and tá I hand bom? it over to Nicoletta. Então passo a palavra para Nicoleta. Hello everyone, my name is Nicoletta Olá, sou a and I'm Nicoleta por working aqui. with Believe, but now Estou would you trabalhando like to também learn aqui a bit junto more about nesse choose evento. our interactive session? E deixa eu That's contar um why pouquinho I de como want vamos to fazer a nossa explain sessão online interativa. Vamos how to usar make an uma interactive. You ferramenta can see online on the chamada slide Menti. the Aqui no rules that you slide need to vocês vão know to ver a participate página and answer a few que é questions. necessária para You poder can either click responder as on the perguntas link que vão ser that you feitas will nas see enquetes. on the Você chat pode box, clicar nesse link, or né, you can que eu take your acabei de phone mandar no and chat, scan the ou QR você code pode that you pegar see seu on the slide. telefone e tirar And uma these are foto, these aliás, two escanear ways to participate. Don't esse worry. código, You can tá? always Se start nenhuma dessas on maneiras funciona, você pode entrar no site www.menti.com and enter the code menti.com to e usar o código whichever you have used 560624, que é o código que So você I'm very vai happy usar to lá para hear responder as nossas perguntas, tá bom? through this online Vai tool ser muito and legal se that you vocês are puderem ready to participar. Espero que participate. vocês estejam prontos, de And fato, we will have prontas. a first question. E vou com a primeira pergunta, We would like to know né? where are you Gostaríamos de from? saber de onde So tu you can vens, type in de onde the você answer vem. and we would like Pode to digitar a see resposta where para you are ver se a currently gente está conseguindo utilizar listening a this ferramenta, online né? event. Para ver de onde I você vem. see that we have Já a few vejo que temos participants algumas coming from pessoas Venezuela, respondendo: UK, Venezuela, Denmark. Reino Unido, So it's really Dinamarca. nice to see Muito bom. how much we É are legal spread ver como a gente today está, this morning. né, Not isolated, espalhado but hoje. I see people Pode writing from continuar. Côte d'Ivoire Vejo que pessoas also and aqui Uganda. da Costa do It's really Marfim. nice to see you all online. Muito bom. Muito And I know that interessante there are ver plenty more vocês participants all over the online. Eu sei world. que tem muita gente aqui também no mundo We inteiro will go now e fico to feliz. the next slide. Bom, vamos ver a The next próxima question pergunta. that we would like to ask A próxima is, pergunta que a gente how are you gostaria de feeling today? responder é: How is the day going?
Como está seu dia? Como começou seu dia? Como você se sente? Se sente bem? Como está? Acabou de acordar, está um pouco sonado ainda, está empolgado com as possibilidades do dia. E aí, como você tá? Tá vendo algumas coisas, olha só, empolgado, com energia, me sinto bem. Legal, legal, legal. Tem alguns comentários bem positivos aqui, né? Várias pessoas falando, né, de como estão se sentindo, com uma energia. Então, que legal. Essa é a parte mais legal da sessão de hoje, que vocês estejam se sentindo assim, tá bom? Muito, muito obrigado de verdade por trazer essas respostas. Obrigado. Bom, agora vamos para a próxima pergunta, então. Você já usou algum mecanismo de direitos humanos antes? Não sei, de repente você já passou por uma experiência, né, em que passou por um comitê de direitos humanos, ou algum outro tipo, não sei, de mecanismos regionais que você tem disponíveis para poder trabalhar sobre a questão de direitos humanos. Algumas respostas, né, já vem. Algumas pessoas, 5 pessoas, pelo momento 6, na verdade, né, as pessoas participando aqui, que legal. 6 pessoas dizem que sim, que já participaram de algum tipo de mecanismo de direitos humanos. A gente também está ouvindo aqui das experiências que 4 pessoas ainda não tiveram a possibilidade de trabalhar com algum mecanismo de direitos humanos. Então, que seja uma inspiração em que você possa, de repente, entender e saber como fazer com que sua voz seja ouvida em outros lugares, tá bom? Eu, com isso, agradeço o exercício, muito legal que vocês vieram junto, embarcaram na aventura, né? De responder esses joguinhos, essas perguntinhas que eu preparei para vocês. É só para a gente ir treinando e ir entendendo aí como é que funciona o mecanismo, tá bom? Devolvo a palavra. Com quem que tá mesmo? Nicoleta? Miriam. Miriam, aliás. Hello. So, Assim. thank you so Tá much, bom. everyone, Muito, for muito taking obrigado de part in the verdade Mentimeter. It's por great to see a lot of people criar esse listening and Mentimeter, como é engaging chamado, essa forma during de this pegar as session. opiniões das pessoas, So, muito legal. Vai nos right acompanhar ao now, longo da sessão. before we Bom, start, I will give a antes small de presentation of começar, how we see reporting happens in a my gente vai country and what we ver like to como see ocorrem os in it. relatórios So, in no meu order país for e como everyone to be properly melhorar, né? supported to participate in Bom, reporting, nós at least it's done when it comes to não follow-up cases, and we temos want that to uma change. história única, As I né? was Nós saying queremos from fazer today to algumas them, mudanças e nós follow-up needs to happen definitivamente to estamos ensure aqui the recommendations made at the UN garantir as locally and recomendações level que will a be realized ONU back to our home countries. e as So our organizações positive africanas change will be fazem para seen cada happening país. by Nem sempre é children in fácil. their Então, a gente communities. sempre quer In apoiar as Zambia, crianças many nas suas children are allowed to comunidades. Na Zâmbia, por participate in the exemplo, case of muitas decision crianças making podem participar na than tomada de issues affecting decisões de them. There forma are so conjunta em much assuntos que involved in afetam issues eles to make what diretamente. decisions are Temos muitas made for decisões que us and devem ser ensure that it's tomadas, nothing for us without us. né? But there Que is nada ways when seja it feito comes to para issues nós, of e follow-up, sim because we conosco, see né? after those E que tenha um engagements what bom children follow-up, um bom acompanhamento compile to posterior, do porque follow-up so muitas that they can coisas que as see the crianças progress fazem that has been made and what can também also be queremos done saber, better. né, o que que So é o what we are doing progresso, is como é after que this está meeting now we are indo, having, se we saiu see an bem, saiu improvement when não it tão comes bem, to enfim. children Quando essas engaging in reuniões the follow-up. acontecem, sei que We as are also crianças wanting ficam to be mais involved at the envolvidas decision-making nos level processos de process. tomada de We want them to decisão, also be nos engaged in the processos de follow-up process engajamento e after também those nos decisions have been casos made, de so that children acompanhamento can até also as coisas participate serem in seeing decididas the e serem progress in the way instauradas. people are Então, acho que o advocating for progresso tem eligibility and sido what they want inegável also nessa to see questão what can de be done based on where the issues were defender happening. os direitos das Thank you so crianças, much. fazendo com que elas participem também. Muito obrigado. Thank you, Miriam. And over to Obrigada, you, Delphine, Miriam. to talk about our Delphine, quer program. falar um pouquinho a respeito de proteção infantil? Hello, everyone. Good to Olá, see all of you here. My name is Delphine Nchama eu from sou the Eastern Delphine. Africa Child Rights Network. I'll be here to take you through some safeguarding tips Muito on obrigado what por to do estarem and aqui, what not pessoal. to do, and also to remind all of us that if you Também have quero any relembrar, né, platform for safeguarding, que nós kindly estamos do aqui share já it with com algumas the meeting pessoas or e as the meeting continues. depois dessa Share my reunião banner. a gente
vai falar um pouquinho também do formato de consentimento, né? Acho que a Ana também vai passar os slides. Ana? Next one. Okay, yeah. Também mais uma. There we go. So Boa, these boa. are the Essa. safeguarding rules for our online Bom, children. esses são o que nós So chamamos first os one, what DOS we de have segurança, here, né, ou one de is proteção proper infantil. information Primeiro, on the considerar rights of diferentes children situações, that o ambiente das don't crianças, necessarily affect de- their participation porque in de the repente webinar. If algo yes, do what ruído demonstration envolvido pode afetar there is até a sua the participação information we are dealing with no webinar, né? Esse barulho Number pode two, ser we que should acabe respect complicado. to Lembremos de listening respeitar, de and ouvir bem valuing the e voices of de dar children valor and também às adults, vozes das especially the crianças e dos community adultos. Eu acho isso members. muito importante Respect all hoje. Vamos students, ter all crianças volunteers, nessa and their reunião, então opinions in all the cuidado com as participation opiniões, sharing cuidado com environment. temos que Also, ter we are sempre um going to grande use respeito. effective child-friendly Vamos language falar and também inclusive uma language for children. linguagem que seja We have inclusiva para as interpretation crianças. here, so Temos if you have interpretação, o que é any muito difficulty, go to the importante. Se alguém interpretation não tab and then entende, you are allowed to click the language that you por understand. favor, That clique is aí na the language. interpretação, Last veja one, we que ensure outras strict coisas informed consent of você children. pode If fazer all para the children entender. were E there, também that is very busquemos, important. logicamente, o When it comes consentimento to the informado das crianças e dos pais, you dos can protect the content mentores das crianças para shared poder without even the videos. garantir que a gente não tira fotos nem faz vídeos das crianças sem seu consentimento. Isso é muito, muito importante que a gente faça isso, né? Então, esses são os requisitos que a gente tem. Aqui vamos falar do que não é para fazer. Se antigamente a gente estava falando do que é para fazer, agora é o que não é para fazer. Não usar linguagem, imagens, né? Até aquelas carinhas aqui do Zoom que podem, de repente, sugerir algum tipo de linguagem culturalmente insensível, discriminatória também. Também compartilhar imagens, compartilhar qualquer outro tipo de mensagens sejam privadas, né? Não. Não queremos que sejam tiradas fotos, impressões de tela, nada disso, por gentileza. Precisamos do consentimento expresso das crianças envolvidas ou dos seus guardiões legais, né? Para a gente poder fazer esse tipo de captura, tá? Não. Também não vamos publicar o sobrenome da criança ou qualquer informação pessoal que possa ser usada para identificar o lugar de origem da criança. Você pode também manter seu nome como anônimo, caso você deseje, não precisa nem falar. Também não mencione seu nome, ou se você não quer, aliás, se você não quer que a gente mencione seu nome, só falar. Também não precisamos de comportamentos que estejam provocando vergonha, discriminação, humilhação, diminuição ou degradação de qualquer opinião da qualquer criança ou qualquer outra forma de assédio emocional não serão permitidos nessa reunião. E, finalmente, não queremos que ninguém peça informação pessoal da criança que você deseja contato, a não ser, logicamente, que seja pelos caminhos apropriados. Informação da organização, você pode ficar à vontade para solicitar. A autorização explícita, logicamente, dos organizadores deve ser garantida em primeiro lugar e que, logicamente, tudo obedeça a uma iniciativa de mercado, né, comercial, profissional. Com isso, asante sana para todo mundo. Shukriya. Thank you, gracias. Obrigada. Obrigado, Delfim. Maravilhoso. Vamos levar essas regras, logicamente, muito a rigor. Maria Júlia? Hi everyone, I'm Maria Julia. Oi, eu sou a Maria Júlia. Rights Connect as Associate Program Officer Trabalho aqui em Rights in Connect. Switzerland. I'm very excited to be here E today and to sim, estou hear muito the contente de estar aqui testimony of so e many ouvir o children. testemunho de tantas crianças que a gente vai ouvir hoje. Quero também falar um pouquinho sobre as ações que temos aqui orientadas a essas crianças. Em primeiro lugar, você pode entender que tem várias maneiras também de você participar na atividade. Primeiro, a gente pode promover mais engajamento nos seus países. Como você pode fazer isso? Você pode envolver
o governo trabalhar, não, incrementar a consciência a respeito dos direitos infantis, dos processos de criação de relatórios. Você também pode falar a respeito de Children's Rights, né? E falar dos direitos infantis também, fazendo cartazes, de repente, nas mostras escolares, falando em websites, e também conversando com outros adultos, enfim, de alguma maneira mais ampla. E você também pode envolver os seus pares que, de repente, estão excluídos no momento que não têm os privilégios, que não têm, de repente, o acesso que você tem. Outra forma de poder trabalhar com essas atividades é falar com os mecanismos da ONU. A ONU tem vários mecanismos, vários comitês que podem ser muito úteis para poder trabalhar justamente com a questão dos direitos humanos. Entender qual o comitê certo para você, qual o mecanismo certo, acho que é um bom trabalho inicial para você conversar. Temos o comitê, por exemplo, contra as práticas da tortura, temos o comitê dos direitos das pessoas com discapacidade ou com deficiência, né? Temos o comitê também para a eliminação da discriminação contra as mulheres, entre outros. O de direitos infantis é o terceiro mais acessado na plataforma dos mecanismos da ONU, na UPR, como a gente conhece. Tá bom. Queremos também monitorar as mudanças, isso é muito importante para nós. Nesse caso, você pode desenvolver os seus próprios indicadores para medir as suas mudanças. Você pode trabalhar com, sei lá, no desenvolvimento de boas relações com o seu governo, se você puder. Também vai ser muito útil se você faz um trabalho de seguir as indicações dos comitês e outros mecanismos para você poder trabalhar justamente num mecanismo que permita fazer com que as crianças tenham os impactos bem estabelecidos, né? Isso pode ser feito através de uma ouvidoria, de um comissionado para a infância, de algum membro de algum comitê ou de alguma organização em que você já trabalha, né? Lembrem também, temos que ter atividades para o futuro, planejar atividades para o futuro é super importante. É muito, muito importante, gente, que a gente faça auto-incidência, ou auto-advocacy, como é chamado, né? Que você possa trabalhar com várias opções. Você pode ter, por exemplo, juntar a sua energia com outras organizações. Você pode criar um grupo permanente também de trabalho, né? Nessa autodefensoria, vamos dizer, que eu estou propondo. Você pode estabelecer debates, rodas de conversa a respeito dos direitos infantis, incluindo sessões online, né? Você também pode participar também em um protesto pacífico. Você também pode trabalhar e ter o suporte e o treinamento de adultos relevantes da sua comunidade. Você pode defender os direitos dos outros, falar deles. Então, são algumas coisinhas que você pode fazer. Caso você queira saber mais, você pode pegar algum desses recursos que estão na tela. Tem alguns livros, tem algumas opções. E acho que eu vou passar então a palavra para... Thank you so much, Maria Julia, Para for quem? this presentation. And of course, sim. Charlotte Connect, Maria. Tá bom, obrigado. Muito boa a tua apresentação. É isso, a ideia é desenvolver essa guia para as crianças participarem, enfim, para poder ver o que a Save the Children está fazendo, outras organizações, e poder se juntar e se engajar mais com esse tipo de processos. Bom, agora vamos entrar na primeira parte dessa sessão. Vamos ouvir das crianças agora no momento. Vamos ouvir crianças de 5 países. Então, junto com Antoine, a gente vai apresentar o nosso fundo do Senegal. Temos 5 crianças aqui de Uganda, Moçambique, Tanzânia, Malawi, que nos vão contar um pouquinho, né, do que tem sido atingido, o que tem sido alcançado. Então, Antoine, você quer começar, por favor? Merci beaucoup, Marie. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Antoine Mittermer. Comme Maria Julia, je travaille Olá, chez bom Charlotte dia. Connect, Bom dia a todo à Genève, mundo. en Suisse.
Et j'ai le grand plaisir de vous Eu présenter trabalho Arfan com du Sénégal qui a va nous parler de son expérience de suivi. Children Connect Arfan a 16 ans e et vit dans temos la région de Kédougou, vamos qui est ter située a au nossa sud-est du criança de Sénégal. Senegal, Il est Arfan, président que vai du Conseil falar consultatif com a gente départemental des enfants et jeunes de Sorry, Kédougou. Antoine. I'm in the English e channel, vamos but ter. I hear you speaking in Desculpa, tô te French, ouvindo so I don't know whether falar you em can fix this francês. or Será do you que want to interpret eu não in estou ouvindo English? a tradução para inglês, gente? Por favor, se Should I switch to the pudéssemos. French channel? No, not Vou you. parar o The carro para frente. interpreters. Yeah, it's the Não, não. interpreter. Yeah, Ermeline, Ah, you don't desculpa, check gente. Sim. that you are in the correct channel, Você tá me please. ouvindo agora? Me ouve? Let's try again, please. Me Maybe ouve? try speaking in French, Antoine, now. Fala Ça em marche pas en francês, français? Antoine. Est-ce que c'est... Maintenant, ça marche? Ok. Desculpa, tivemos uma Yes, that pequena works now. confusão Thank aqui. you. Pronto. D'accord, ok. Donc, je commence. Moi, j'appelle Antoine, je m'appelle Desculpa, Antoine gente. Mitterhammer, avec Maria Julia, je travaille Ok. Eu sou chez Children's Antoine Connect à Mitterhammer Genève, en Suisse. Et aujourd'hui, j'ai e le eu plaisir de trabalho vous aqui présenter também Arfan, du na Sénégal, qui va nous Suíça, parler de son na expérience de suivi. Conafé. Arfan a 16 ans, E vit dans é la isso. région de Kédougou, Vamos qui est située au compartilhar sud-est hoje du coisas Sénégal. bem interessantes. Il est Vamos ter uma président atividade du por Conseil aqui, consultatif départemental des enfants et jeunes de vindo Kédougou do depuis Senegal. 2021. Il est accompagné par la CONAF, la Temos Coalition nationale o des presidente do associations Comitê et para ONG en faveur de l'enfance, a Infância e qui se sont Juventude de Senegal, que regroupés vem junto falar com a avec gente. jouer au foot. Arfan, je te donne la parole. Eu ouvi que o Arfan adora jogar futebol. Do we have Afan with us? Yes, Afan. Certo. Arfan tá por aí? Tu peux allumer ton micro? Arfan, Tu você peux tá por commencer aí? ta présentation. Se Bonjour, você quiser começar a sua apresentação, sim. Bom dia. Bonjour. je Bonjour. m'appelle Af. Go ahead, Afan. Pode falar, Arfan. Arfan, tu dois allumer ton micro. Arfan, eu acho que você mutou seu microfone, eu acho. Il y a un souci de connexion. Ah, não sei se é a conexão. Só um minuto. Okay. Tá, vamos. Maybe we can move. Espera. Ah, voltou. Bonjour à Dá... tous. Olá, olá. Désolé du retard, hein. Je pensais qu'il y a Antoine qui devait faire ma biographie d'abord. Voilà. Ok. Tá. Tout d'abord, avant de commencer, Achei que je você vais fosse falar présenter ma présentation. da minha biografia antes de Tout tudo. d'abord, Bom, nous aurons l'introduction vamos qui lá. comportera la présentation du CCDJ. Eu trouxe aqui como é que eu vou fazer a minha apresentação. Tem uma introdução, né? Eu vou falar do CONAF, ou da CONAFE, Deuxièmement, nous aurons les que é uma activités organização dont les thématiques para a sont qual eu l'immigration trabalho, sociale digamos. et Eu la déperdition tenho sociale. algumas atividades aqui Il y aura pelas les quais eu sou activités que nous avons responsável, ici, dont la sensibilisation, le plaidoyer et la né? campagne. Temos alguns temas importantes que a gente trabalha. Et enfin, nous aurons la conclusion et les remerciements. Vamos falar um pouquinho das atividades que a gente desenvolve e vou contar um pouquinho dos resultados e da conclusão, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Yes, please go ahead. Uhum. Pode falar. Tá bom. Le conseil consultatif des enfants et jeunes O Conselho Consultor das Crianças e dos Adolescentes é um trabalho, um grupo, é um marco de trabalho, né, de educação, de defensoria, de recomendações globais, do que funciona para as crianças, do que pode ser feito para as crianças aqui. C'est dans ces cadres que nous menons toutes nos activités. Au total, au Sénégal, nous Temos avons alguns outros conselhos em outras regiões do Senegal, mas todas estão juntas nessa coalizão La CONAF est e em un diferentes ONGs para o benefício das crianças, qui œuvre pour la como a CONAF. A CONAF é justamente au Sénégal. uma dessas organizações que está junto da Unicef e de outras organizações e que é apoiada por uma coordenação importante aqui em Telugu, né? E a gente tem um coordenador regional. E nós estamos trabalhando para promover e proteger Nous avons os direitos das crianças. et ses partenaires Save Children, Plan Nós et também
Como eu estava falando, estamos trabalhando, apoiando os planos da Unicef e de Save the Children. Temos várias reuniões em Addis Abeba, em Genebra também, já estivemos, na Suíça. Trouxe até algumas imagens aqui dos comitês dos direitos das crianças nas Nações Unidas em Genebra, vejam só. Umas fotinhos do que a gente tem feito até o momento. A primeira é em 2018, por exemplo. CDU foi o comitê de especialistas da África. A segunda foto, isso foi em 2023, foi na UPR, né? Vejam só aí as pessoas. Também outra foto em Addis Abeba, em 2018, lá embaixo. 5 dos meus colegas estavam também juntos nesse dia. E a última foto, bom, sou eu aí trabalhando, apresentando um trabalho com alguns colegas também. Muito bem. Agora, no que diz respeito das atividades de acompanhamento, a gente tem essa questão da mutilação genital feminina, né? É uma prática de violência muito forte e queremos entender como ajudar as nossas irmãs para evitar essas formas de violência, né? A gente teve esse tema já trazido inicialmente na CADB em 2018 e nós fizemos várias atividades, algumas tentando promover a consciência a respeito do assunto, gerando diálogo, gerando conversas e gerando mais conscientização. Falando do preparo, né? A gente foi para alguns centros importantes, centros de saúde também, para poder levar informação, para poder trocar alguns dados importantes e entender que há uma alta taxa, né, de mutilações genitais femininas que estão acontecendo, junto com alguns sangramentos e com algumas marcas de violência. Então, devemos definitivamente nos posicionar a favor de atividades que possam ser realizadas para evitar esse tipo de sofrimento. E em algumas ocasiões a gente faz trabalhos também com adultos de maneira separada. Nós também temos outras atividades, como por exemplo os diálogos comunitários que a gente decide fazer em diferentes grupos compostos por jovens e por adultos também. E ali falamos de algumas consequências, né, das mutilações e compartilhamos exemplos, histórias de pessoas e as consequências terríveis e nefastas que podem ser provocadas por uma mutilação genital feminina, né? A gente também vai falando nos lares, com as pessoas, a respeito da comunidade, a respeito das consequências, né, com a comunidade, falamos com pais, falamos com todo mundo que estiver. E fazemos atividades também com as autoridades locais para reforçar as mensagens e poder aplicar os direitos especificamente na questão das mutilações genitais femininas. Também temos o abandono escolar como uma questão, né? A gente tem uma série de problemas aqui no Senegal, porque muitas pessoas acabam deixando a escola para ir trabalhar. Isso é uma questão importante aqui. E a gente tem algumas atividades, algumas campanhas, né, que estão sendo feitas e que, de certa maneira, acabam trazendo grupos, mostrando, compartilhando vídeos também de como
a falta de treinamento escolar pode ser muito grave para a vida de uma criança. Com esses vídeos, a gente vem publicando vídeos, fazendo alguns dias de campanha. Nós fizemos alguns vídeos, convidamos pais, filhos, enfim, a assistirem aos nossos vídeos e entenderem como é importante essa participação na escola, não deixar o processo educativo de lado e encontrar outros caminhos. En termes de résultats, du côté des mutilations génitales féminines, il y a de plus en Bom, plus de quais são signalements et os resultados obtidos até o momento? Nous avons beaucoup de nos Né? pairs qui nous ont rejoints Esses são os relatórios que nós temos ce qui nous a donné beaucoup trabalhado a nível local. Certains élus locaux dans Né? nos communes ont pris des Acho que os trabalhos têm sido muito importantes para nós, para ganharmos força. Acho que chegamos a alguns compromissos também por parte de organizações, por parte de organizações locais, por parte de organizações de mulheres também. E vejam só que interessante. Agora a gente vê que depois de uma estimativa, a taxa de abandono escolar está mais ou menos 26 para as meninas e 22 para os meninos no nível nacional, né? Mas enfim, temos algumas estimativas ali que esperamos conseguir reduzir a partir dessa taxa do abandono escolar, que acho que vai ser melhor agora para as crianças, né? Nós temos um censo, mas alguns dados ainda estão para ser determinados a respeito das populações infantis no Senegal. Bom, com isso, eu vou concluindo a minha fala. Quero agradecer muito a cada um de vocês que nos ajudou. É uma honra para mim representar os meus colegas, as minhas colegas, e agradeço demais pela atenção. Muito obrigado também aos meus pais. Muito obrigado. Esperamos poder lutar mais pelos direitos das meninas. Sim, obrigado, obrigado. Obrigado por compartilhar um pouco das suas impressões, Arfan. A forma como você apresenta e como executa essas atividades, eu acho que é muito importante, especificamente na questão dessa saída da escola, né, desse abandono do processo educativo. Eu acho que é bem complicado. Então, muito obrigado, muito obrigado. Sim. E se tiverem perguntas ou dúvidas, ou se tiverem sugestões, será um prazer. Certo, obrigado. Contigo agora. Thank you so much, Afan and Antoine, for helping this. And yeah, what a Obrigado. great presentation. We will now move to hear from Muito bem, então vamos lá. Vamos para a nossa próxima criança, Ali Kiwa, estudante de 16 anos de Uganda, e é uma pessoa muito interessada, né, nos direitos humanos, muito envolvido, não somente na parte acadêmica, mas também ele tem essa questão de liderança, amplificando a voz dos jovens do seu país. Como membro dedicado também dos clubes para as crianças e para o direito das crianças, ele vem trabalhando fortemente na questão dos direitos infantis. Ali? Valeu, muito obrigado pela bonita apresentação. Obrigado. Muito bem. Tecnicamente, como foi falado, eu sou membro, sim, das iniciativas que vocês estão vendo aqui. Hack for All se chama a iniciativa. É um programa muito importante na África, e hoje a gente está aqui no continente africano trabalhando justamente a entender quais são os direitos para todo mundo, né? Hack for All é uma organização, é um programa que eu trabalho e que eu estou envolvido, e que ele é muito importante, que tenta fazer com que cada criança seja ciente dos seus direitos, né? A ideia
é que nós tenhamos esse nosso capítulo africano de Direitos e Bem-Estar da Criança, o ACRWC, como é conhecido. Ali nós temos essa iniciativa que contém todas as possíveis ajudas, recursos para as crianças, e eu gosto de discutir esse material com outras pessoas na escola, e eu gosto de amplificar essas informações para que todo mundo seja ciente dos seus direitos. Sou representante especial do Secretariado-Geral da Violência contra Crianças, e aí eu trabalho com as discussões sobre violência contra a infância e, enfim, a ideia é fazer com que o secretário-geral possa também ouvir essas denúncias e estas situações que são bastante urgentes, e nós sabemos que estamos melhorando aos poucos, mas a violação dos direitos estudantis e dos direitos das crianças atinge marcas impressionantes. Então, sabemos também que o engajamento e a participação às vezes também se veem seriamente afetadas. Amplificar as vozes, então, para mim é super importante. Fazer um trabalho criativo para entender qual o trabalho que deve ser feito, para entender que vozes devemos levar para frente para evitar a violência contra a criança, né? E aí criamos os campamentos de direitos e defesa de direitos da UCRN. E esses campamentos, ou esse tipo de trabalhos comunitários, tem sido muito bom, porque quanto mais eu participo, mais eu aprendo dessa organização. E eu lembro que meus colegas diziam, nossa, impressionado, porque falavam muito sobre nós, né, sobre as crianças, e enfim, é bem interessante perceber que normalmente quando vai se falar de crianças, nem sempre se fala de crianças, né? E não foi o caso. Aqui as crianças trabalham, ouvem, falam, tem, não sei, tem algumas opções de discutir, de debater, de criar, de trabalhar com dados, enfim, no fim das contas, os membros do parlamento, né, os membros que estão ali ouvindo, vêm ouvir das crianças mesmo, né, de diferentes maneiras, às vezes. Depende, né, de cada situação, mas às vezes vamos ter uma música, uma encenação, um teatro, um poema, uma canção. E é uma forma divertida também de gerar impacto, e eu acho que justamente faz com que os pensamentos e as ideias cheguem em outras pessoas, né? Que possamos também falar das pessoas que estão ao redor da gente, né? E que a gente possa gerar mais influência. O que mais? Eu também já estive numa consulta regional da ONU, e eu fui nesse evento online também com crianças e líderes importantes da ONU. E eles discutiam muito de como os direitos infantis devem ser inclusos dentro das leis, políticas e regulações. E eu acho que foi muito interessante poder trocar com outras pessoas, poder se identificar com, né, possíveis casos semelhantes, enfim, de outros lugares, e a gente vai falando e vai conversando online para entender como é que as crianças podem ser validadas, que direitos humanos estão sendo violados, qual os impactos essenciais, né, conforme a gente vai falando, conversando, a gente vai vendo, né? E isso, logicamente, trabalha a questão dos direitos infantis, né? Em alguns lugares estão faltando direitos essenciais, muitas crianças que vêm trazem isso, né? Que mesmo que eles talvez estejam um pouco melhor, muitas crianças ainda estão totalmente descobertas, e eu acho que isso é muito bom. A ideia é que possamos garantir que as crianças sejam parte da conversa. Eu nunca esqueço, né, disso, de que eu acho que é isso, né? Criança fala com criança, criança ouve criança, e eu acho que isso é bem legal quando a gente tem crianças falando. Reuniões do Fórum de Consultas da CSO. Entender como ajudar as crianças também. Eu fiz esse trabalho em 2022, 2023 e 2024. Essas reuniões ocorreram também,
que, bueno, assim, a gente estava tentando fazer os adultos entender o que que nós queremos. Não só o que que é bom para nós, mas também o que que nós queremos, né? No fim das contas. Saber que nem tudo é correto, nem tudo o que é correto é o que a gente quer também. Assim, conseguir trabalhar ali, né? E fazer esse trabalho de representar a nossa voz, representar a nossa dúvida. Uma criança entende outra criança. E isso é muito legal de ser falado, né? Então, sempre se conectar com líderes, se conectar com crianças, para entender quais as necessidades, para entender quais os pontos que devem ser falados, não, em diferentes países, ou no país aqui, ou no continente mesmo. Em algumas reuniões a gente se conecta com o secretário-geral da ONU, por exemplo. Essas reuniões são super importantes para nós. São oportunidades de atingir outros espaços. Então, as vozes, né? A gente acaba construindo um nós, né? Você e eu, você com outras pessoas, enfim, acaba se gerando um movimento também. O Simpósio Nacional da UCRNN também é uma instância muito importante. Eu encontrei também outros defensores dos direitos infantis para compartilhar experiências. Esse tipo de engajamento, esse tipo de trabalho conjunto é muito bom. A gente acaba trabalhando com outros líderes jovens, com outros defensores dos direitos. Acabei de conhecer, por exemplo, a Adriana. Conheci também muitos de vocês que estão aqui. A Ahmed também conheci. Enfim, eu sei que a gente pode se encontrar, que a gente pode trabalhar junto, né? Conheci também alguns programas de direitos infantis na Uganda. Os direitos infantis estão representados, estão sendo, né, levados ao parlamento e, em conclusão, eu acho que é isso. Juntos somos mais fortes, nada sobre nós, tudo para conosco, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Vamos fazer essa mudança juntos. Obrigado, obrigado. Valeu, obrigado. Não, obrigado você, Ali, pela apresentação, que linda. E muito legal te ouvir, né, desses camps, ou esses acampamentos, espaços de debate para a gente poder ouvir, né, o que está acontecendo. E com certeza temos várias instâncias, vários momentos assim, que depois do evento a gente vai trabalhar. Muito obrigado. Bom, agora vamos então fazer uma pequena enquete para poder interagir. O foco aqui é o quê? O foco aqui é ouvir das crianças. Vamos ver, deixa eu ver. Depois vamos ter também, logicamente, a parte de perguntas e respostas, mas a gente tem aqui essa primeira enquete. Sim, aqui, acabei de lançar a enquete aí na tela, pensando nas coisas que a gente já ouviu até agora, né? Do Arfan, do Ali, enfim, gostaríamos de ouvir de ti, que está ali ouvindo essa reunião. Você já tinha participado em eventos para trabalhar a respeito das preocupações, dos direitos das crianças? Aí você pode responder sim ou não, né? E já vi que tem pessoas respondendo. E se você já participou, que tipo de evento era esse, né? Aí tem várias opções. Reuniões com o governo, reuniões com a ONU, né? Ou de repente com a U, sessões de trabalho, campanhas, outros eventos regionais, nacionais, escolares, enfim, o Dia Internacional dos Direitos Infantis, coisa do tipo. Ou algo mais, de repente alguma outra coisa que você pode relembrar agora. Muito bem. Vejo algumas respostas já. E algumas pessoas também falando que não, que nunca participaram. Can we show the results, Anna? Sorry. Yes, I'll end the poll. I'll just see if they'll have a few more questions come
Tem algumas outras perguntas que vão aparecer mais para frente, tá bom? Vamos ver também, 85% das pessoas dizem que já participaram, outras em alguns eventos regionais, escolares, enfim. Bom, vou finalizar a enquete e aí a gente pode ver os resultados. Deixa eu ver o que a gente tem. Muito bem, vamos ver. Olha só, muitas pessoas dizendo que sim, que já participaram em eventos semelhantes, o que é bem interessante de ver. Great. Thank you so much, Anna. Yes, exciting to see that there's a lot Que here legal, from esses dados, muito interessante. but of course also what we Alguns can não do to tiveram inspire a experiência, mas é isso, a gente também está para inspirar this and a quem ainda não for participou you to learn nesse from tipo the de eventos, children para que você possa participating aprender today também das how they can crianças, get enfim, involved in the future. quem sabe você pode também So we will now open ficar up sabendo como for any trabalhar com um questions grupo desses. that Bom, you would like to pose to any of the children that have been presenting so far. So what you can para do is qualquer pergunta que você refer to the tenha, children, because this is a children's essas session. perguntas, logicamente, So you can raise essas your perguntas, hand se and we will quiser, then unmute you. podem ser feitas por crianças também, logicamente, seria como a Any ideia. specific Você pode levantar a mão, questions tem right uma now? ferramenta para levantar a mão, se você tiver Cannot alguma entirely pergunta sure muito how many específica children we hoje, have online né? that are Não sei participating. muito bem quantas crianças But of estão course, online participando, if you mas don't want to raise your hand, you se can você also não quer use the levantar sua Q&A mão, box. você I pode see também there are escrever aí Phoebe has na some pergunta e resposta. Vejo que mentioning some tem responses, but there are also algumas other respostas Q&A aí there. While we na wait, if someone wants no to raise their hand, Mentimeter, mas we enfim, a gente pode talk about sempre, some of the questions that are in the Q&A box. So I see de repente, ver as Diane perguntas e has shared a respostas. Eu vejo aqui, question in the Q&A. It says now, after reporting and following depois the o history of Diogen this female pergunta, né? genital Depois mutilation de in relatar a countries, respeito dessas what questões are your de aspirations mutilação to continue genital following up? Shall feminina, we ensure quais as completely aspirações futuras para eradicated garantir que esse tipo de no questões vão longer ser have totalmente female genital erradicadas para não ter mutilation? mais mutilação How do they feminina expect to genital, approach that? And I né? see Como one se children aproximar disso, listening como has already abordar isso, né? responded to this question Eu acho actually que essa already. pergunta So if you go to the já foi Q&A box, you can see respondida, what are né, all the questions and na answer questions. apresentação, mas aí And você vê Yasin has que a gente responded. Do you want to pode speak to this, Yasin, as well? responder um pouco mais. Não sei se você quiser falar um pouquinho também, assim. If you unmute Yasin, from não sei camera, se você está por aí. can you hear us? Dá para me ouvir? Dá para ouvir a gente? Sim, sim. Do you want to share Quer what you've comentar? written as a response in this Não Q&A sei, a box? resposta que você colocou aí nas perguntas e respostas. Please. Sim. In Tanzanian government, the government have brought O governo, to the citizens acho que by tem, telling them the enfim, effects of female genital a mutilation. responsabilidade de educar as crianças, né? E educar as Sex pessoas education is especificamente, free to primary and secondary schools. né? Ir nas escolas, So visitar that as escolas, the escolas government de makes sure that educação the fundamental, schools de get ensino médio, conversar a respeito dessa mutilação education genital through the feminina lessons que, that have been given com in schools. a meditação, They have com emphasized a on the effects of mediação, female genital mutilation so as to ensure that the society is o getting trabalho, acho more que vai ser education muito on the melhor se effects a of gente female puder genital mutilation so as to stop levar the case of female informação, né, genital para os diferentes mutilation. ambientes But para que a also, gente they have evite esse tipo emphasized de on violência. the Mas também strict law which will punish those who will engage themselves tem in female genital mutilation. Thanks. muitos trabalhos que devem ser feitos no nível de política, né? Sim, de verdade, claro que sim. E o que a gente vê, né? O que a gente vê é entender o que o governo está fazendo, que leis, que tipo de trabalho está sendo feito para evitar esses flagelos, né? E que as leis, né, como no teu país, em Tanzânia, as pessoas sejam mais conscientes e evitem. É proibido. Não é permitido. São coisas que definitivamente a gente não deveria viver. Tá, tem uma outra dúvida. Deixa eu ver. Tem outra dúvida aqui do Diogene. Na pergunta, aqui diz em Uganda, né? Acho que para Ali, então. Ai. Ah, já respondeu. Ou você vai responder, né?
Yeah, maybe Sim. Maite just pose a question first, and Se then you quiser answer, falar qual era a but pergunta, obviously can't find it e aí down sua and resposta, de later forma que on. as pessoas saibam So qual the foi a question pergunta is from também. Yushan in A Uganda. pergunta How do you see the é a impact of your seguinte: engagement in that como você vê o process, impacto, né, and what do they do to do ensure that engajamento no more children processo e are como garantir heard? I que know mais they crianças vão events, but ser yeah, maybe ouvidas? you would like to Pode address. responder, Ali. Yeah, Ali, go ahead. Uhum. Dear Sim, Diogen, vamos lá. this is the thing. Diogen, Like this particular meeting you're having, nesse tipo de reuniões que a gente está sendo gravado, inclusive, e a gente tem aqui diferentes pessoas. A gente tem reuniões que podem ser como essa daqui. Reuniões em que eu não preciso ir até o parlamento. Tem algumas outras reuniões em que a gente pode primeiro ouvir com as crianças, a gente se junta, a gente entende o que está acontecendo, a gente decide uma única coisa, por exemplo. Violência infantil, estamos falando do quê? Tá, então vamos falar de violência infantil em que contexto? Em que pessoas, né? E a gente precisa ter o apoio, evidentemente, do parlamento, mas a gente não tem o poder de ir e falar para o parlamento, olha, faz isso e faz aquilo. A gente não tem essa influência na parte legislativa, né? A gente só pode discutir e levantar um pouco a nossa voz. Então, eu acho que é isso. A gente precisa justamente juntar mais crianças e adolescentes. O que a gente está vendo na Uganda no momento é justamente coisas e assuntos que foram discutidos inicialmente por nós, né? A gente trabalhou, por exemplo, em castigo físico infantil. Não queremos que o castigo físico seja uma ferramenta de educação, porque não é. Então, fazer com que as pessoas compartilhem a opinião, que as pessoas possam trabalhar justamente entendendo novas maneiras, novas formas de evitar os castigos físicos, enfim, que o castigo físico seja eliminado é muito importante. E garantir, né, que mais crianças são ouvidas, eu acho isso essencial, acho isso que um dos nossos objetivos a cada mês tem que ser isso, que as crianças saibam que um direito está sendo violado, que um direito não está sendo respeitado, né? O que eles sentem, o que eles pensam, o que eles acham. Quanto mais a gente fala com as crianças, melhor, claro. É verdade, Ali. Muito bom, muito obrigado. E sim, espero que isso inspire muitas pessoas, né? Obrigado, Ali. Boa, vamos ter que avançar. Vi que tem uma mão levantada, mas eu acho que a gente pode deixar essa pergunta aí no chat e ver o que a pergunta é do Madagascar. Mas, enfim, a gente vai ter que avançar um pouquinho, que a gente ainda tem algumas apresentações. Bom, vamos ouvir de Yassin, da Tanzânia, tá? Yassin, menino de 16 anos, mora lá na Tanzânia, estudando em Hilangala, né? Em Kwani também, na região de Kwani. E também ele é o tesoureiro do Conselho Júnior da República Tanzânia, né? Em 2023 começou esse trabalho até hoje. E é isso. O que mais que eu posso falar? É isso. Por favor, contigo. Sim. Thanks so much for this opportunity. Muito bem, muito obrigado, gente. Vou então começar a minha apresentação. Vamos lá, eu estou aqui falando da Tanzânia. Vamos falar um pouquinho dos mecanismos de direitos humanos regionais e globais e como o engajamento nesse tipo de atividades pode perfeitamente ser muito importante para nós. Bom, começando a minha apresentação, deixa eu falar a respeito disso. Como líder, né, do Conselho de Juniores, como a gente chama, eu coordeno e também faço um papel ativo em diferentes fóruns orientados às crianças na região de Dar es Salaam e também no nível nacional.
E eu venho trabalhando assim entre 2023 e 2024 com o NCRS e também participei já em vários fóruns nacionais, como essa iniciativa conduzida por crianças, que tinha um workshop e algumas reuniões também importantes ali que foram feitas para esse trabalho também. Participation in follow-up and reporting. I participated in preparation of the children's opinions. Pensando na opinião das crianças e na implementação dos direitos das crianças na Tanzânia, nós começamos processos envolvendo o desenvolvimento de ferramentas, de dados, coleta, compilação e também, logicamente, na elaboração inicial do relatório, né, na sua validação e na sua finalização. Esse trabalho foi feito também com um comitê de especialistas para poder facilitar justamente essa mobilização, usando diferentes ONGs na Tanzânia que estão trabalhando com as crianças nas escolas, no ensino médio, no ensino fundamental, indo com as crianças, entendendo quais as dúvidas, quais as questões, quais os debates importantes. Pensando na região em que eles moram, quais os desafios principais, né? Então, sempre tem, evidentemente, um apoio, né, feito por pessoas, feito por especialistas que nos ajudam. Na Tanzânia, a gente sabe que tem alguns exemplos importantes ali que podem nos ajudar para chegar em Genebra ou chegar em outros espaços que são muito importantes para nós. Deixa eu falar do Conselho Juvenil. Esse Conselho Juvenil, o Conselho de Juniores da Tanzânia, ele está sob a liderança do Ministério do Desenvolvimento Comunitário, Gênero e Crianças, que foi estabelecido em dezembro de 2002. As crianças vão expressar, né, suas opiniões a respeito dos conselhos em diferentes níveis, né? No nível da vizinhança, do bairro, enfim, da região. A gente trabalha, logicamente, nesse nível mais comunitário, no nível de cidade, nível regional. Enfim, a gente tem diferentes formas de entender as problemáticas e as questões que estão ocorrendo, sempre considerando o nível de participação. Nos governos locais, a gente também vai escolher os líderes, né? O secretário, o tesoureiro e todos os outros cargos que são importantes, né, para poder falar de um conselho bem organizado. Os chefes, digamos, os coordenadores, eles vão terminar também compondo esse conselho juvenil. Esse processo é feito através de uma eleição. E, enfim, temos ali várias instâncias onde o trabalho organizado é feito. Vamos construindo uma eleição geral e essa eleição vai escolher o presidente, o secretário, o tesoureiro e os membros como tal do conselho, né? No nível distrital, a gente também faz mais ou menos um trabalho semelhante. A gente gostaria de formar esse trabalho no nível regional também. Agora, nesse caso, o presidente, ele é escolhido de uma lista final, né, com outro mecanismo. Vamos encontrando trabalhos específicos por cada região. Cada região pode ser um pouco diferente. Tanzânia tem várias jurisdições. Também tem Zanzibar, né? A gente tem alguns membros que estão trabalhando ali em Zanzibar. A gente tem... são 10 regiões, são 70 membros, na verdade, né? Aqui na Tanzânia, 10 em Zanzibar.
E acho que tem 5 também, 5 instâncias variadas. São 2 líderes e a gente tem homens e mulheres. A gente sempre tem. A gente tem um trabalho muito importante para poder gerar justamente essa estabilidade dos conselhos, tá? No Conselho da Tanzânia, a gente trabalha muito com desenvolvimento humano. E a gente também vai fazer um trabalho de entender justamente quais as dificuldades, quais são os desafios de cada uma das regiões. Então é importante que as crianças de cada região se vejam envolvidas ali, possam trabalhar. Não sei, por exemplo, estamos trabalhando bastante com as questões de deficiência, portadores de deficiência. Então, ter essa informação, ter a opinião, né, de diferentes pessoas é muito, muito importante. Cada estudante, cada pessoa é única. Sim? Vamos para o próximo slide. Children-led structure, and children have the right to participate in how their communities are governed by the local government authorities. Bom, os conselhos são muito importantes porque a gente acaba trabalhando com espaços amplos. As crianças discutem questões que lhes interessam, apresentam para o governo e para as partes interessadas para mais ações, tá? A gente faz uma eleição a cada 2 anos. Temos reuniões também, que ocorrem uma vez a cada semestre, em junho e em dezembro. E isso é da nossa Constituição. Como eu falei, as eleições são feitas a cada 2 anos. Participation in follow-up and reporting to ACRWC and the United Nations Convention. A participação também nesse tipo de instâncias é muito, muito importante para poder levar os direitos infantis, o direito das crianças, a um espaço mais amplo. A gente tem leis, né? O governo vai desenvolvendo leis, regulações, enfim, que protegem justamente as crianças nas convenções importantes que a gente vai ter em cada região e em cada espaço, né? As crianças vão expressando suas opiniões, a implementação dos direitos infantis, dos direitos das crianças e especificamente no que diz respeito aos conselhos. Aqui em Tanzânia, a gente já esteve em vários momentos em que discutimos questões como, por exemplo, a educação infantil, leis que protegem as nossas crianças. Né? Okay. Yes. We are at time. It's Isso. so exciting Eu acho que to hear acabou nosso all your tempo. sharing, but Eu acho que vai ter mais perguntas para ti mais para frente, mas a gente vai ter que ouvir também os outros colegas. Então, se você tiver mais que queira compartilhar, eu acho que você pode compartilhar a sua apresentação depois, mas muito legal te ouvir. Super interessante, eu já estive participando nessas discussões. Eu acho que é um assunto fenomenal. E, enfim, compartilhar mais materiais, eu acho que está muito bonito. Bom, vamos falar com a Briana, então? E Jaime, de Moçambique, que também vai trabalhar com a Briana. Então, por favor, nosso tempo está curto. Bom, boa tarde a todos. Eu quero introduzir, tenho o prazer de vos apresentar a Briana. Briana é uma menina deputada do Parlamento Infantil. Ela é também
A ativista é campeã de mudanças para combate a uniões prematuras em Moçambique. E ela tem um sonho, o sonho dela é de ser uma economista. Briana, este é teu momento. Olá a todos, muito obrigada. Chamo-me Briana, pertenço ao Parlamento Infantil da cidade de Maputo, capital do país, e sou de um distrito chamado Camavota. Aqui em Moçambique temos o Parlamento Infantil Nacional, Provincial, Parlamento Infantil Distrital e alguns núcleos do Parlamento Infantil nas escolas. O Parlamento Infantil é coordenado pelo governo a todos os níveis, com apoio de vários parceiros, incluindo a Save the Children. Bom, slide seguinte, por favor. As partes vermelhas dos slides falam sobre o Parlamento Infantil e as partes azuis, que já virão a seguir, falam sobre como é que nós, as crianças, participamos no processo de monitoria das recomendações sobre os direitos da criança. Como relatórios suplementares, o Parlamento Infantil, em 2018, liderou o processo de relatório suplementar da Convenção dos Direitos da Criança, liderado pela criança. Os deputados de palmo e meio, a nível de cada província, lideraram a interação de criança a criança, consolidaram o relatório final suplementar das crianças, participaram na pré-sessão com o Comitê de Especialistas dos Direitos da Criança das Nações Unidas em Genebra e fazem a monitoria das recomendações de uma forma que é amigável à criança. Com o apoio da Save the Children em 2022, o FAMUD coordenou a produção do relatório suplementar das crianças com deficiência. O Parlamento Infantil assistiu as crianças com deficiência a produzirem seu próprio relatório suplementar referente à implementação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Em 2023, o Parlamento Infantil liderou também o processo do relatório suplementar da Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança, que também foi liderado pela criança. Este relatório foi elaborado por nós, depois submetido em 2023 no Comitê de Especialistas dos Direitos da Criança da União Africana. E representantes de crianças moçambicanas participaram na pré-sessão com o Comitê de Especialistas em Maseru, Lesotho. Slide seguinte, por favor. Como relatório anual da criança, em 2020, com a parceria da plataforma 3R, o Parlamento produziu o relatório anual da criança, que até aqui foi produzido nos anos 2021 a 2023. No último slide desta apresentação, temos a ilustração do relatório anual da criança. Fiz parte dos pontos focais que coordenou o processo de produção do relatório anual da criança na cidade de Maputo. O relatório anual da criança é elaborado através da interação virtual e encontros presenciais do Parlamento Infantil com as crianças. Através do WhatsApp, interagimos com parlamentares do palmo e meio e todas as crianças das 11 províncias de Moçambique. Juntos coordenamos e cada província partilha o que recolheu das crianças e produziu. Há uma equipe central de crianças que compila o relatório final. O relatório anual da criança alimenta os processos de relatórios suplementares, uma vez que o relatório anual da criança é produzido todos os anos. No ano passado, usamos este relatório como uma das fontes de
produção do nosso relatório suplementar sobre a criança africana, dos direitos e bem-estar da criança. A União Africana deu-nos muito pouco tempo para submetermos este relatório. O relatório anual da criança foi o nosso principal recurso. Slide seguinte, por favor. Obrigada. O Parlamento Infantil e as recomendações da Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. Nas sessões do Parlamento Infantil são produzidas resoluções do Parlamento Infantil que são destinadas ao governo de Moçambique e toda a sociedade civil. No final de cada sessão do Parlamento Distrital, provincial e nacional, são aprovadas resoluções que imediatamente são entregues ao governo e às organizações da sociedade civil comunitárias, nacionais e internacionais, para serem implementadas. As resoluções do Parlamento Infantil são baseadas nas preocupações das crianças e nas recomendações da Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança. Nas suas áreas de residência, escolas, comunidades e outros, os deputados do Palmo Meio interagem com outras crianças no nosso dia a dia. Colhem destas crianças o que estão a gostar e o que lhes preocupa. Depois, os deputados do Palmo Meio trazem estas preocupações ao Parlamento Infantil, aquelas que são mais graves e afetam muitas crianças, constam nas nossas resoluções. Como veremos em seguida, extraímos também as recomendações das convenções, aquilo que achamos que nos preocupa e é urgente, incluímos nas nossas resoluções. Assim, temos as recomendações sobre os direitos da criança refletidas nas resoluções do Parlamento Infantil. A monitoria das recomendações da Convenção sobre os Direitos da Criança e Carta Africana sobre os Direitos e Bem-Estar da Criança. Nas recomendações da Convenção sobre os Direitos da Criança de outubro de 2019, identificamos como prioridade os seguintes 5 pontos. Não há discriminação de criança com deficiência, crianças com albinismo e crianças vulneráveis. Achamos que que estas crianças precisam de maior atenção de todos. Moçambique deve eliminar a mortalidade infantil. Infelizmente, ainda temos muitas crianças que morrem por doenças preveníveis. A prevenção de acidentes de viação que vitimam crianças. Há muitas crianças em Moçambique que sofrem acidentes de viação. Prevenção e combate a crianças prematuras. Naquela altura não tínhamos uma lei específica em Moçambique, mas agora já temos. Mesmo assim, a prática das uniões prematuras em larga escala continua. Temos também como principais assuntos levantados pelas resoluções do Parlamento Infantil mais comuns que aparecem nas resoluções das últimas sessões nacionais do Parlamento Infantil, como a educação inclusiva. Toda criança com deficiência tem os mesmos direitos que todas as crianças têm. Deve ir à escola num ambiente inclusivo, eliminar a venda de bebidas alcoólicas próximo às escolas. Impedir o acesso de menores a clubes noturnos. Existe uma lei sobre isto, mas não está sendo aplicada, infelizmente. Prevenir e combater as piores formas de trabalho infantil. Na sessão de 2017, o Parlamento Infantil pediu ao chefe de Estado que prestasse atenção no problema do trabalho infantil em Moçambique. Pediu-se também que melhorasse a saúde da criança e a redução da desnutrição em crianças. A implementação de resoluções do Parlamento Infantil é também um assunto preocupante que decidimos incluir também nas recomendações dos direitos da criança, nomeadamente
Depois do Parlamento Infantil apelar ao chefe do Estado em agosto de 2017, em outubro do mesmo ano, o Conselho de Ministros adotou, né, a lista das piores formas de trabalho infantil e respectivo plano de ação. Foi adotada em 2019 a Lei contra as Uniões Prematuras. O governo colocou na sua agenda o assunto bebidas alcoólicas, que afeta diretamente e indiretamente as crianças, e prometeu adotar medidas para solucionar estes problemas. Slide seguinte, por favor. Aqui temos algumas ilustrações dos relatórios que foram produzidos anteriormente nos anos I'm sorry, passados. Brianna. I will probably have to cut you off here. It's so interesting to Briana, hear, but we have nossa, a short time muito for interessante. Nosso tempo está acabando. Eu vejo que essa é a sua I última, want to thank you so seu much último slide, for mas eu queria só sharing te agradecer everything about por how compartilhar tudo. all the resolutions, which is Interessantíssimas amazing to hear os that you trabalhos track e these fiquei processes muito together. feliz de ver que as coisas, de certa Also maneira, vão help evoluindo, our nem que seja listeners. lentamente. Think we Muito will now bom, be muito happy to obrigado, go to Briana. Faith Vamos passar então a palavra in the interest of time. So para Faith Faith, Musamara is Faith, a 15-year-old Faith girl from Mussamara, Malawi, and she's uma currently menina de 10 years 15 anos old. She's do very Malawi, passionate about ensuring that the e needs of vulnerable também children que are met vem by com various muitos trabalhos retailers. So interessantes I'll hand ali it over to a you, Faith. respeito do trabalho com crianças vulneráveis. Thank you. Thank you very Faith. much, Marine. Obrigado, Maria. Once Obrigado. again, I'm Faith Musmara Eu from sou Faith Malawi. Simara, I'm 15 do years old. Malawi, I'm tenho a 15 member of the anos South Children's Parliament e é and isso. also a Eu member of também Network sou Children's parte do Parliament Parlamento for Infantil, Malawi. também sou membro aqui Actually, it is an das honor and a organizações de privilege Malawi. for me to be taking part in this important discussion Uma on honra, this important subject on how children are following uma up honra estar aqui, uma honra on the poder trabalhar outcomes of ali the nos Convention on the resultados Rights of the das Child nossas convenções and dos also direitos the infantis African e Charter também on the Livelihood and do Welfare of capítulo Children africano and also também on a the respeito do bem-estar refusal infantil relative e todos os elementos que nós estamos fazendo It com has revisões really been an honor for periódicas children dos in Malawi relatórios e tudo mais. to Bom, be é recognized uma as a honra part of ser this aqui important uma criança discussion. do Malawi, So, de to fato begin, representando as we crianças, children começando of esse meu trabalho, Malawi, we write pensando and submit nas our own crianças children's do Malawi, programs né? Nós gostamos to de the African Charter on the Rights and várias Welfare of the coisas por Child aqui, uma that we delas é claim to poder be universally entender applicable. justamente esse capítulo So, dos when we write direitos these infantis e como nós podemos reports, trabalhar com uma visão mais the universal. outcomes Quando nós and escrevemos the esses relatórios, os recommendations. resultados, as So, recomendações que foram feitas, some of the children's algumas representative algumas das are representantes chosen and they infantis present and foram escolhidas para participate on apresentar e para meetings as participar part de of the maneira procession poderosa. with the Committee of Expertise Nós on the temos um Rights and Welfare processo, of a né, Child, em and que o comitê ele this vai meeting, which is selecionando called the procession, as was crianças held in 2017. e é uma And apreciação, como a currently, gente chama. it was E essa held in apreciação é muito interessante porque nos 2023, permite pensar where the que reports that we a children cada of certo tempo, Malawi o último foi em write 2017, is agora estamos em 2023, submitted and it was later on discussed. já So, foi as you feita already uma know, discussão em that 2023 para the poder entender os results próximos of the passos. report that we children write Os are resultados our dos relatórios recommendations. So again, mostram in as children of recomendações Malawi, das we have crianças. again E the aqui, privilege no that Malawi, we nós do temos follow um up with privilégio the grande e é que guidance nós podemos trabalhar and the justamente recommendations that we algumas from the recomendações, Committee of recomendações do Expertise. comitê de So our de aim when especialistas. we are doing the recommendation, the first aim A ideia é que that na we hora de follow fazer up as with recomendações, caregivers at all a levels. gente You possa may have noticed that trabalhar each em and every vários time. níveis, né? So we follow up Níveis starting from the community de level, várias then to magnitudes. the Então a gente district começa, level, por and exemplo, no again nível at de the national level. comunidade, né? So E vai até o at nível distrital. community level, we follow up with traditional No nível de leaders, comunidade, a gente tem faith-based alguns leaders, líderes tradicionais, teachers, and even líderes parents. de organizações We follow religiosas. up with them on how they are A gente dealing vai with issues também to do with child lidando com abuse, such as assuntos, child com marriages. questões So que when we vão do sendo our follow importantes up, we para use trabalhar. A gente vai fazendo different and various platforms para at trabalhos, por community exemplo, level. contra o casamento The infantil. Oh, did we lose? Eu acho que a gente perdeu a Faith.
Pessoal, vocês estão por aí? Seems like we lost her. Hopefully she can reconnect. Vamos ver se a gente consegue trazer de volta. Okay, yeah, sorry, we Tá. had currently Faith drop off. We are also very short on time and we wanted to do some more A polls. gente I tem think in the pouco interest of tempo. time, we will skip Temos 9 minutos. A gente vai, de repente, ver algumas perguntas. Tem algumas mãos levantadas também, então, go to hands and we are enfim. going to prefer children that are raising their hand. So there's a platform from Madagascar. If there are children there, can you unmute and pose your question? Will that be in French? And we might need Vamos ver. Antoine or the interpreter Antoine, as well to help us. acho que essa pergunta vem em francês. Can we unmute Bom, platform Madagascar? perguntas? You should have the ability to unmute. A gente But deveria ter a perhaps capacidade de tirar de poder abrir o microfone, né? Yes. Oh, I think platform Madagascar is, yeah, please go ahead. We can't hear you. To speak up. It is unfortunately very, very low. I can't hear you. A gente não consegue ouvir. I'm sorry, we can't hear you and the interpreters also cannot hear you. Não Maybe you podemos post te your ouvir. questions in the Q&A box Se quiser, instead. escreve aí a pergunta, de repente. To maybe Emmanuel instead. Manuel? Sorry, it was network. Can I come again? Yes, go ahead, Faith, to continue. So we'll wait with the questions. Thank you. Actually, Bom, thank you again. desculpa, a gente cair. Vamos lá. At district level, we mostly use No nível distrital, experiment, where a we gente got tem, evidentemente, algumas pessoas que são responsáveis para falar com a comunidade, para poder ir falar com as organizações de base. E nessa plataforma, a gente pode discutir como trabalhar os assuntos que as crianças enfrentam. Faith, you're breaking up a little bit again. Desculpa, a gente não estamos te ouvindo bem. Go ahead, I hear you again. Network source. Okay. So at national level again, we engage different to the bearers. A ideia é que a gente possa trabalhar, lógico, de maneira diferente em diferentes plataformas. National Children's E Parliament, we have National Children's Summit on Climate Change, trabalhar, por exemplo, na questão climática. and we also have different platforms, I should say. Diferentes plataformas Just to também mention a few. So que a gente pode trabalhar. our aim in doing all this is to see a change. O que nós queremos é levar a mudança, So during a mudança different da vida das crianças, né? our different meetings, platforms that we have been holding during Bears Accountable, A we ideia é are very que much com esse proud tipo de that trabalho we nós have possamos managed estar to come up with positive sempre results from the trabalhando nas recomendações e os resultados positivos and we are very proud that que we estamos have recebendo. actually come up with positive results when we were following up on the implementation of Pensando na the implementação different também dos diferentes pontos e das diferentes recomendações, a gente sempre fica muito feliz de participar. is that the laws here in Malawi have been improved. Algumas leis têm melhorado bastante no Malawi. The age of a child in the constitution and also the penal code. We Temos say that alguns a child novos is códigos. a person below the age of 18. And with this, we are able to fight against issues to do with child marriages. Alguns assuntos child deferment, which são is importantes, actually como, por exemplo, o casamento infantil. And
secondary, we are also very much proud because there is an inclusion with children Tem with uma inclusão disabilities. também Actually, importante they're das now crianças able com to speak out discapacidade, for com themselves, deficiência, which is such que a às vezes good nem thing elas that mesmas we conseguem hear falar from por them. elas mesmas. Então é So muito importante a this is gente another positive result. poder pensar And nos resultados que a gente tem. we are also having Também there temos is an aqui involvement of us uma children participação importante matters that affect them. das Like we are crianças em having assuntos que SMEs, eles like sentem to que inspire young são minds. importantes ser We discutidos, have children né? advisory groups here in Malawi, and children are also being supported in the innovations As that crianças they are estão sendo coming up, apoiadas nas like in inovações que climate estão change. aparecendo, como, por Children are exemplo, able to na be mudança supported, climática, que as crianças possam ter um like apoio on ali. climate change. Children innovations, like they open up their own É, clubs and they are inovações com supported by the collabs, government, by com NGOs, apoio which dos is actually a good thing. governos, das Like all these ONGs, things are o que é uma happening coisa ótima. because as children we took a step of following up. So we could see that following up is Eu acho actually que a good thing sempre because esse we are able to acompanhamento see é muito, different muito bom, é muito outcomes, importante, porque a positive gente vê outcomes. resultados Thank you, Faith. importantes. I have probably É have to verdade, cut Feito. you off there. Eu vou ter que te Thank you cortar, so much Feito, for your infelizmente, presentation. porque We can share also in a writing gente vai your ter que presentation if you would like, if you haven't shared already. continuar But adiante. thank you so much, and it's so great to hear Obrigado, where this is Feite. going. Obrigado And pelo actually, when trabalho we que do você data, realiza you can see actual e changes with vendo children, como, which né, is as of course mudanças estão what we want to acontecendo. see and what we want to Acho que é also muito to see as importante. well. Obrigado. Thank you so much for that. We have very few minutes left, Bom, very vamos lá. Nós tight. temos poucos I minutos. would like to take a few questions, if I Queria may, and then we still só want to hear from my pegar colleagues. algumas So if you could perguntas. stay on for maybe 5, 10 minutes, more minutes, that would be great. I think maybe we can hear from Emmanuel. Emanuel, quer falar? Please unmute and put forward your question. No, we don't hear you. Tá, não te ouvimos, Emanuel. Maybe Ouais. Joseph, yeah, come on, please. Bonjour. Attends. Et pourtant, j'ai activé le micro. Sim, vamos ver se você me ouve. Can we have a translation? And Tu fais un son. if you heard it. Tu parles. Bonjour. Bom dia. Bom dia. J'aimerais vous poser certaines questions et quelque chose à vous dire. Je trouve ça un peu insensé parce que Tem uma coisinha que eu queria compartilhar, assim. il y a certaines affiches de métier, c'est en anglais, alors que nous, c'est le français. Et est-ce que c'est obligé juste de le faire en vidéo? Desculpa, não conseguimos ouvir. Desculpa, Joseph, a gente não te ouve. Sorry, but the translator is not Desculpa, a able to gente hear não you. consegue te escutar. Probably have to move on. A gente vai Can ter you que put passar, your assim. question in the chat box? Se quiser, manda a tua pergunta no chat. Love to hear your comment, but we can't hear you. Je dis ceci. Desculpa. Bonjour, je m'appelle Luamba Mavinga Christophe. Je suis de Desculpa. J'ai deux petites questions à vous poser. À propos, nous, on a un peu du mal, on ne se sent pas insensé parce qu'il y a les images de Can you métier, hear the les mots ne translation? sont I pas en don't. français, c'est en anglais. Donc, nous, c'est plus le français. Estamos tentando entender o que está sendo dito. Infelizmente, não estamos conseguindo. Parce que nous, on n'a pas assez de matériel. Falando que tem um pouco de dificuldade na forma como é apresentado, aparece texto, aparece imagem em inglês, e não consigo entender o que estava sendo falado. Okay, thank you for the feedback. Yeah. Okay, well, if you have another comment, also put it in the chat box. Tá. We know it's difficult with the languages. That's why we have interpretation. Qualquer comentário pode colocar ali. It's difficult to translate it all. I see other questions. I don't know, Emmanuel. Manuel, já foi. No. Or not. Then we have a Doroka. Tá, Doroka. You have a question?
My name is Kafuma Imran. Hi. Go ahead with your question. A 13-year-old boy Ugandan by birth from Unbound, Kampala. Hello. Hello. Yes, are you putting forward a question? I can't hear and understand it well. Are you getting me? Oi, gente, não estamos ouvindo. My name is Kafuma Imran. A third Não estamos ouvindo. I only heard your name, sorry. year old boy Ugandan by birth from Unbound. Hello. In Uganda, We have some connectivity Acho que a issues. conexão não está muito boa, perdão. Again. Are you getting me? Yes, before it goes on and off. Try again. We don't hear you. Não te ouvimos. Yeah, I don't know if we probably cannot hear you. Não. We have another. I think this is the last we're going to try before we also have to close the session. I Bom, can't pronounce vamos the name, but então. there's a Babyface as the last name. Ah, I can't pronounce. Go ahead. Dadizaba? Talvez Babyface. Thank you very much. Oui, c'est Babyface. It's Babyface. Thank you very much. Oui, je voulais parler du Burundi un peu. Je suis le secrétaire général du Burundi Child É, Rights isso mesmo, Forum. Babyface. Só queria falar um pouquinho do Fórum de Crianças do Burundi. À l'effectivité, donc l'application. Et donc les attentes Falando um pouquinho da sur eficiência da implementação, né? comment est-ce que As expectativas. le Burundi peut être au même niveau avec d'autres pays, parce que nous Em sommes como a gente pode fazer com que o Burundi também chegue no mesmo nível dos outros países. mais nous intervenons dans nos organisations à travers les différents clubs. Par exemple, les clubs Hack for All, ça nous aide A ideia é que a gente possa também trabalhar em projetos que possam melhorar a vida das crianças e que as comunidades também sejam envolvidas, mas nos falta um pouco de acompanhamento, nos falta um pouco de, não sei, de trabalho. Par rapport à d'autres pays comme la Mozambique, la Tanzanie et Tentar l'Ouganda. produzir os relatórios, tentar produzir o que a gente vê em Tanzânia, em Uganda. Acho que isso seria muito bom para nós, se a gente pudesse Les différents ter esse trabalho, né? nous avons même les émissions Tem várias atividades, várias coisas que a gente pode fazer. Intitulé La Voix des enfants, mais il nous manque des accompagnements. Nous demandons que vraiment qu'on puisse nous Okay, well, accompagner. thank you, E a Babyface. gente pode ter mais suporte. É verdade, verdade. Um excelente comentário. É o que a gente quer fazer, a gente quer inspirar, não? Mais pessoas e mais grupos, apoiar as crianças, enfim, encontrar essas maneiras de poder trabalhar. We want to encourage as much joining up of organizations that work together to Trabalhar support nessa children. organização, né? And the more you can incentivize, like, Quanto mais a gente conseguir trabalhar com os espaços de participação, em se engajar também, né? Incentivar essas coisas é muito importante, lógico. E pensar nessa influência é importante, sim. Desculpa, o nosso tempo acabou. Temos algumas perguntas ali, espero que vocês possam responder essas perguntas, né? Mandem as dúvidas, mandem as perguntas e a gente vai ter mais respostas ali, especialmente quando a gente vai trabalhar. Vai ter algumas respostas também que podem vir por escrito e agradecemos muito pela participação. A gente vai ter que terminar a sessão aqui.
to close E us off. Are you here, Magalhães? pronto, é isso. Yeah, here we are. Go ahead and share your closing remarks. Bom, vamos lá. Oui, je suis là. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Tô aqui. Bom Je suis dia. Makelele Denis, Me ouve? délégué national de l'Association des enfants et jeunes travailleurs de Côte d'Ivoire et Da coordonnateur de la associação, plateforme des da Associação organisations et de associations d'enfants de Côte Costa do d'Ivoire. Marfim. J'ai 17 ans et je me suis engagé dans le processus de suivi des mécanismes et des recommandations A ideia é depuis que nós também queremos aqui nos et cela suite colocar, né, à para la aprender publication du rapport sobre o communautaire processo de des champs relatório d'enfants en lien avec la Charte africaine des droits et du depois bien-être de da l'enfant. apresentação dos relatórios, Je me dis eu que fiquei m'engager muito dans le muito processus de contente suivi des mécanismes et des pensando recommandations m'a permis d'apprendre nessas beaucoup de choses en organizações, matière de droit et aussi d'acquérir plusieurs connaissances sur les droits, tentando le entender suivi justamente et comment como il faut faire le suivi. trabalhar com as Aujourd'hui, habilidades, com cela o trabalho de étant l'heure advocacy, de clôturer cet événement, né? car j'ai eu à prendre part à la première session qui s'est déroulée le 5 juin, où j'ai pu partager mes Participar, expériences avec né? d'autres amis qui étaient en ligne Nas sur sessões que a la gente question teve du suivi no ano des droits passado, des eu enfants. consegui compartilhar minhas experiências Et com outras je pessoas saisis cette opportunité e pour pensar partager nos tópicos, des nas conseils atividades que foram pratiques avec discutidas. vous afin de pouvoir arriver Queria à compartilhar, né, esses suivre trabalhos e des essas mécanismes dicas que de repente des todo mundo recommandations tiver e esses mecanismos que et de faire des droits a des gente enfants. pode imaginar juntos. Le premier conseil que je peux partager avec vous, c'est que vous devriez partager vos connaissances A primeira dica que eu en queria matière de droits de l'enfant compartilhar avec les autres é adultes compartilhar afin o que vous tous conhecimento soyez au même niveau. Le deuxième est de com seus rejoindre colegas, com seus les groupes de droits de amigos, l'enfant, s'il en existe né, plusieurs, para todo mundo estar na dans mesma votre base. communauté afin Na sua d'apprendre comunidade plus também sur la é question des droits importante de l'enfant. coordenar Troisièmement, atividades e fazer com que j'aimerais as crianças saibam mais, né, avec les différents sobre os direitos pour infantis. pouvoir améliorer ses É connaissances importante também et nos compartilhar as savoirs. ferramentas Il faudrait suivre que foram pour arriver criadas, à un né, meilleur suivi. compartilhar En quatrième lieu, contactez os un dados, proche enfim, de vos de forma mais présidents ampla. pour qu'il puisse vous É intégrer importante dans também ces contactar as processus coalizões de rédaction et de présentation et même de suivi de ces recommandations. e apresentar e trazer Cinquième novas point, il faudrait recomendações também. parler aux adultes des possibilités pour les enfants de participer aux prises de Trabalhar com décision. adultos, conversar com Car os adultos. si les adultes ont une notion de l'importance de la participation des A enfants, tomada de decisões eu acho que também é muito ils vont importante. bien vous intégrer, bien intégrer vos avis dans No fim tout das ce qui est contas, eu prise de acredito que se décision. trata Et le dernier point que je peux partager, la dernière de astuce que je bom peux processo de partager tomada avec de vous, decisões. c'est que E s'il último, n'existe pas d'espace de participation pour les enfants se dans não tem o votre pays, espaço, né, il para a faudrait participação mener das des actions crianças no seu país, pour amener les autorités locaux talvez a à gente deva créer cet organizar espace-là de telle ações de façon que defesa, nous, en tant qu'enfants, de nous puissions discuter incidência, de sans advocacy, difficulté de et forma que os discuter governos de comment possam on pourrait arriver à un meilleur criar esses suivi espaços, né? des recommandations. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés de savoir comment A ideia é faire que, le suivi des no fim das mécanismes contas, a de gente possa criar os recommandation, mecanismos que não de existem. reportage et aussi E d'apprentissage. assim, Mais pensar nas c'est la recomendações e nos présentation des 3 sessions relatórios que sur são necessários de cet ser événement. feitos. Et nous vous invitons donc à prendre part à la É a dernière segunda session sessão de 3 qui se sessões déroulera dans le e mois agradecemos d'octobre. muito. Et Na terceira sessão, que vai ocorrer em outubro, contamos com sua qui presença. travaillent avec les enfants peuvent les aider à assurer un meilleur suivi des rapports Falar com et aux organizações que trabalham com as difficultés crianças é fundamental qu'ils e rencontrent. ter um Nous bom espérons que acompanhamento, vous um serez bom trabalho, nombreux à vous joindre à enfrentando, cette dernière vendo o que session. eles estão Nous vous enfrentando e remercions pour votre entendendo o que attention eles et estão merci à fazendo. tous encore. Isso é muito importante. Obrigado pelo tempo e obrigado por Thank you so estar much, aqui. Magalhães. Não, obrigado a você. Yeah, what a great way to Kelly, close us muito